Agora na Cidade AM, Saúde em Dia. Muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Ruta Bastos. Bom dia, iniciamos mais uma edição do programa Saúde em Dia. Comando da Cadeia Cearense da Saúde. Grupo Cidade, através da Rádio Cidade AM 860. Grupo Esperança, através da Rádio Esperança FM 106.1. Rádio 94.5 de Baturité. A produção e apresentação do programa ficam a cargo deste amigo de vocês, Arruda Bastos, dos doutores Ricardo Pessoa e Álvaro Madeira Neto. O programa é uma parceria entre a Associação Médica Cearense e a Arruda Bastos Comunicação. Estou aqui, como sempre, nos últimos domingos, com o presidente da Associação Médica Cearense, doutor Ricardo Pessoa. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, bom dia. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? A IMC, a Associação Médica Cearense, participando desse programa, que é muito importante, para que sempre tenham convidados a transmitir informações verídicas, né? E uma linguagem clara para a população geral de temas relevantes. E eu gostaria aqui de agradecer o Dr. Moisés, que é o presidente da Sociedade de Neuro, que gentilmente indicou a doutora Tamires para vir falar aqui de um tema bastante importante, que é o transtorno do espectro autista, né? Que ela vai explicar um pouco para a gente aqui sobre o que é. O entrevistado de hoje, como o doutor Ricardo falou, é a doutora Tamires Carneiro Mariano. Ela é a nossa convidada nesse domingo. Doutora Tamires é neurologista infantil, com graduação pela Universidade 9 de Julho, em São Paulo, residência médica em pediatria pelo Hospital Mandaki, também em São Paulo, e residência médica em neurologia infantil pelo Hospital Universitário de Brasília, da UNB. Atualmente é neurologista infantil do Ambulatório de Doenças Neurogenéticas e Neuromusculares do Hospital Infantil Alberto Seib e do Centro de Doenças Raras do Ceará. E é diretora de Neurologia Infantil da SOCENE. Lembrando que os ouvintes podem participar, doutor Ricardo, do nosso programa, através das nossas redes sociais. Através da rede social, principalmente do Instagram, que está transmitindo o programa agora, o Instagram da Associação Médica Cearense. Coloque aí Associação Médica Cearense, tudo juntinho. Ou então coloque Programa Saúde em Dia, que vai ter acesso à transmissão do programa na íntegra pela nossa rede social. Também pode participar mandando sua mensagem, seu comentário, através do WhatsApp do programa, aqui Fortaleza 859-9925-1122. Doutora Tamires, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por comparecer ao programa. Na primeira fase do programa, doutor Ricardo, vamos saber um pouquinho da doutora Tamires. Eu já vi que ela tem a formação dela médica e também de residência no sul do país e no Sudeste, né? Foi em São Paulo e também no Centro-Oeste, em Brasília. Doutora Tamires, fala um pouquinho da sua infância, da sua vida, o que é que seus pais faziam e depois de onde você é, por que você foi fazer medicina e principalmente essa especialidade, como é que veio parar no Ceará para a alegria de todos nós, né? Porque a senhora já tem, apesar de poucos anos que está aqui no Ceará, já tem um conceito muito grande com os colegas e com todo o meio médico aqui da nossa cidade e do nosso estado. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu sou natural de Mirassol, uma cidade no interior de São Paulo. Muita gente percebe, né, pelo meu sotaque, o R puxadinho. Então, eu sou do interior de São Paulo, nascida e criada lá. Uma cidade de cerca de 70 mil habitantes. Na minha família, nós não temos médicos próximos, assim, né? Só um irmão da minha avó, que era médico, mas os meus pais trabalhavam numa empresa de computação. A gente teve uma vida simples, estudava com muito sacrifício. Meu pai pagava um colégio particular, sempre fui estudiosa, e desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu queria ser médica. Na verdade, minha mãe conta que desde pequenininha, quando perguntavam, né, o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia pediatra. Eu não respondia médica, né? Eu já falava que eu queria ser pediatra. Quando eu entrei na faculdade de medicina em São Paulo, capital, eu já sabia que eu queria pediatria. E aí todo mundo falava, não, você vai mudar de ideia até lá, né? E não mudei. E quando eu comecei a pediatria, eu já sabia que eu não queria ser pediatra geral, né? Assim, pediatra de consultório, né? Fazer consulta de rotina, de puericultura. Eu gostava mais
da parte dos casos mais difíceis, da parte de doenças mesmo. E a minha decisão, né, assim, a minha escolha pela neurologia infantil foi altamente influenciada pelo meu primo. Eu tenho um primo com uma doença rara, com AME, né, amiotrofia espinhal, que é uma das doenças que eu trabalho lá no SEIB, no Ambulatório de Doenças Neuromusculares, né? Nós somos referência no tratamento dessa doença no estado do Ceará. Então, eu tenho muito orgulho de hoje trabalhar com isso e ser uma das pessoas, né, assim, de referência no nosso estado para essa doença, que quando eu tive o primeiro contato com ela, né, eu tinha 9 anos, que foi quando meu primo nasceu. Então, eu acompanhei aí a história da AME, e é uma doença que não tinha cura, tratamento, muito grave, né, assim, progressiva. Não só ele não iria andar, como iria progredir. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça, e aí eu falei, não, eu quero poder trabalhar com isso e ajudar, né, esses pacientes. Enfim, foi realmente por ter um caso na família. Eu já sabia que eu queria ser médica, já sabia que eu queria ser pediatra, e aí a escolha pela neuro foi por esse caso pessoal. E hoje ele está aí vivo, com 24 anos, trabalha, e hoje a gente tem 3 medicamentos para essa doença, né? Então, a gente vem mudando aí a história dessa doença, e é por isso que eu trabalho com doenças raras. E, para fechar, o motivo pelo qual eu vim para cá foi justamente para trabalhar. Eu tinha poucas opções no Brasil para essa parte de doenças raras, né? E uma delas era aqui no Ceará, por conta do Dr. André Pessoa. E eu o conheci na residência de neuro em Brasília, quando ele foi dar uma aula lá. E eu fui fazer o meu estágio optativo com ele. E daí ele me convidou para vir trabalhar aqui. Ele falou, Tamiris, o Ceará precisa. Nós temos poucas pessoas que se interessam por trabalhar com doenças raras, né? Se você realmente quiser trabalhar com isso, pode vir. Te dou emprego, né? Lá no SEIB. E aí foi por isso que eu vim parar aqui, para trabalhar com doenças raras. Bom, excelente. Então, Ricardo, muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu vou só querer fazer uma homenagem. Tem aí parabéns? Tem? Porque a nossa ouvinte padrão, doutor Ricardo, doutora Núbia Cardoso, aniversaria hoje. E a doutora Núbia escuta esse programa há 10 anos. Então, vai aqui uma homenagem para a professora Núbia. Inclusive, a primeira pergunta de hoje foi a professora Núbia que fez. Aumenta aí um pouquinho. Bom, vai a nossa homenagem à professora Núbia, e no nome da professora Núbia, todos os ouvintes do nosso programa. Então, Ricardo, uma pergunta. Vamos lá. Foi o aniversário também do Ricardo Madeira, esse final de semana. Pronto, então um abração para o doutor Ricardo Madeira, que é diretor jurídico, é isso? Da ANC, ele é cirurgião pediátrico, né? É cirurgião pediátrico. Um grande abraço aqui para ele. Mas atendendo a professora Núbia, que aniversaria hoje, ela quer saber, doutora Tamires, o que é realmente transtorno do espectro autista? Porque tem muitas pessoas que escutam muito, né? Nós estamos no Abril Azul, por isso que a senhora está aqui, Abril Azul. Quero que a senhora fale também por que o Abril é azul e por que nós temos esse mês dedicado à conscientização exatamente do autismo. Mas atendendo a professora Núbia, dezenas de ouvintes que mandaram a mesma pergunta. Quer saber o que é transtorno do espectro autista, que nós chamamos de TEA ou de autismo. TEA, né? Não está errado falar autismo. Pronto. A senhora pode responder para ela? Claro. O transtorno do espectro do autismo, ou TEA ou autismo, né, todos esses termos são corretos, não é uma doença, certo? Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala a palavra transtorno, né, significa que aquilo traz um prejuízo para aquela pessoa. Então, é um conjunto de características que nascem com aquela pessoa. O autismo é genético, né? Então, é uma condição genética, não necessariamente herdada, isso causa uma certa confusão, que também envolve fatores ambientais. Então, ele é multifatorial e multigênico, por isso que é tão complexo estudar, né, a genética do autismo. O mundo todo aí está estudando por que vem aumentando, né, os casos de autismo e tentando encontrar uma explicação, mas quanto mais a gente estuda a base do autismo, mais a gente vê como ela é ampla, né, e o quanto os fatores ambientais, junto com os fatores genéticos, eles trabalham aí de maneira combinada para justificar
esse aumento, né, do espectro do autismo. E a gente fala, né, em espectro porque realmente é um conjunto muito amplo de sinais e sintomas, e cada indivíduo vai manifestar isso de uma maneira. Então, é uma condição genética, como a gente falou, não é uma doença, mas é considerado, sim, uma deficiência. Nós temos os níveis, né, o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte, que antigamente era chamado de leve, moderado e grave. E o que a gente precisa para enquadrar, né, o indivíduo dentro do espectro do autismo, né, dizer que ele tem esse transtorno. A gente usa alguns critérios diagnósticos para isso, não tem exame, então isso torna um pouco mais difícil, né, o diagnóstico do autismo, porque não tem um exame que a gente faça que diga que a criança tem ou não tem autismo, ou o adulto, né. Então é baseado no Manual de Diagnósticos Estatísticos, o DSM-5, que é usado internacionalmente. Só que eu falo que se fosse só, né, preencher ou não critérios, a inteligência artificial faria o diagnóstico. Então, é um pouco mais complexo, a gente precisa interpretar esses critérios, mas basicamente a criança tem que ter uma dificuldade de comunicação e interação social. Então, o primeiro critério é esse, e essas duas coisas andam juntas, né? Então, esse é o primeiro critério, ele tem que ter uma dificuldade para se comunicar e interagir, e aí lembrar que essa interação social a gente avalia principalmente com os pares. Então, às vezes as pessoas falam, fulano não é autista porque ele interage com a família, né, ou porque ele é carinhoso. Então, é muito mais profundo do que isso, essa análise. E a dificuldade de comunicação não é só o atraso de fala. Na verdade, às vezes a criança pode falar no tempo certo, né, ter um vocabulário amplo, mas é uma dificuldade de se comunicar mesmo. Uma dificuldade de dialogar, né, de contar os fatos, mesmo que ela fale várias palavras, as cores em inglês, os números, que muitas vezes acontece. Então, eu tenho que ter um déficit nesse primeiro critério, que seria de comunicação e interação social. E aí, o segundo critério, ele engloba algumas outras características que eu posso ou não ter todas. Eu tenho que preencher aí mais ou menos metade, que seriam os interesses e atividades restritos e repetitivos, que é onde a gente vai ver as estereotipias motoras, né, que são aqueles movimentos repetitivos e sem função, que aí pode ser visto também como cesto, né, uns mungangos, alguns careteamentos, né, alguma coisa que lembra algum tique motor. O clássico tem o andar na ponta dos pés, os movimentos com as mãozinhas, né, assim, de andar balançando as mãozinhas, e muitos outros. A ecolalia, que seria, né, a repetição de palavras ou de frases. A ecolalia imediata é quando a criança repete na sequência do que você acabou de falar, né, aquela palavra, mas ela repete várias vezes e de maneira disfuncional, né, diferente daquela repetição da criança que está aprendendo a falar, né, que você diz uma palavra e ela repete para elaborar aquela palavra. E às vezes eles trazem também frases de filme, de alguma coisa que eles ouviram em um momento também não adequado para aquilo, né. Então eu posso ter essa repetição através das palavras ou dos movimentos, e aí entram as outras características que também, né, fazem parte, que seria o hiperfoco, né, em algum tema, em algum assunto, o brincar que não é tão funcional, que aí entra aquela característica de enfileirar os brinquedos, né, que enfileirar os carrinhos, empilhar, rodar a rodinha do carrinho, não brincar com o brinquedo de maneira funcional, ficar mais segurando ou só organizando os brinquedos, as questões sensoriais, incômodo com barulho, texturas, seletividade alimentar. E aí, lembrando que desse grupo que eu estou falando, eu não preciso ter tudo, né? Se eu preciso ter metade, mas a base do autismo, gente, é isso. Dificuldade de comunicação e interação social associado a atividades e interesses restritos repetitivos. E para ser um transtorno, como eu falei, isso não pode ser só uma característica, né, da personalidade ou do jeito daquela criança. Ela é tímida, ela não. Isso tem que trazer prejuízo, né, na funcionalidade no dia a dia dessa criança. Ricardo. A gente tem visto um aumento no diagnóstico, como você mesmo comentou, né? Algumas estatísticas mostram até 1 em cada 36 crianças, né? Então, realmente é muito. É muito, né? E já tem alguns estudos mostrando que esse número é ainda maior. Já tem um estudo que fala de 1 para 30. Mas o oficial que a gente tem, o último, né, do CDC, é de 1 para 36. Pois é, eu tinha pesquisado na internet, talvez essa publicação seja antiga, falava na OMS 1 para 100, né, mas é mais antiga, né? Inclusive ela botava lá que tem dificuldade de estabelecer essa prevalência porque muitos países não têm as pesquisas adequadas, né?
Nós somos um desses países. Exatamente. A gente está tentando aí juntar para saber, né, a estatística do Brasil. A gente não tem esse número. Então, a que se deve, isso é o aumento, não era diagnosticado antes, há um aumento realmente crescente nessa condição, né? E eu me lembro, eu acho que eu era estudante de medicina, há muitos anos teve um filme, né, o Layman, né, o Dustin Hoffman, né, que ganhou até Oscar e tal, que eu acho que foi uma das primeiras vezes que foi tratado assim, o tema mundialmente, o autismo. O autismo, Né? Que o Dustin Hoffman que teve uma atuação espetacular, né? Então, assim, a gente ouvia falar assim só pontualmente, né? E hoje é uma preocupação mundial, né? Por conta dessa prevalência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Certo. Eu falo que essa é a pergunta de milhões, né? Assim, tá todo mundo estudando sobre isso, o porquê desse aumento. Mas tem algumas coisas que já estão bem claras do porquê desse aumento. Uma das principais coisas foi a ampliação dos critérios diagnósticos. Esses critérios que eu comentei com vocês, eles antigamente eram mais restritos. Se a criança tivesse... é aquilo que eu comentei, ela interage com alguém, então não é autismo, né? A gente ampliou os critérios, flexibilizou e também englobou alguns outros transtornos que eram separados, como a síndrome de Asperger, que é o autista nível 1 de suporte, né? Ou de alto funcionamento, que a gente fala, que é aquele que as pessoas chamam de leve, que é o que não parece, né? Que as pessoas falam, ele nem parece autista. Antigamente era separado, por exemplo, e hoje a gente colocou tudo dentro do mesmo espectro. Então, a gente ampliou os critérios diagnósticos. Esse é um dos motivos do porquê que está aumentando, né? Outra coisa, a gente conhece mais sobre o autismo. Isso é um fato. Não é que não existia antes, né? Na verdade, a gente não sabia diagnosticar. Se a gente for puxar aí na memória, inclusive vocês, da época de sala de aula de vocês, ou até de faculdade, com certeza vocês vão se recordar, né, de alguém na sala que era um pouco diferente, ou que, né, se comunicava menos, que tinha hiperfocos, né? O diagnóstico do autismo e do TDAH, há 20, 30 anos atrás, a gente não sabia fazer. Então, realmente, acabava ficando, aquela pessoa é esquisita, é o jeito dela, ele é assim porque foi criado desse jeito. Isso. E aí, essas pessoas, muitas, né, conseguiram ter sua vida funcional e estão tendo filhos. Então, tem a parte genética, né? Quando a gente faz o diagnóstico de uma criança, hoje em dia, não é incomum a gente ver que o pai ou a mãe tem características do autismo ou do TDAH, né? Na verdade, os transtornos aí do neurodesenvolvimento, do comportamento, do aprendizado e os transtornos psiquiátricos, eles têm uma base genética um pouco parecida. Então, se eu tenho casos na família, né, de esquizofrenia, de pessoas com tique, com toque, eu tenho mais chance de ter uma criança com autismo. Não é só, né, as características do autismo mesmo, né? O TDAH também. Então, todos esses transtornos, eles aumentam a chance um do outro. E hoje é difícil a gente pegar uma família que não tenha, né, casos de depressão, de ansiedade, de TDAH, de dificuldade de aprendizado. Então, um pouco do aumento também se deve a isso, essa ampliação dos critérios, a gente conhecer mais sobre a genética direta, né, desses familiares que estão tendo filhos e que já tinham essas dificuldades e não sabiam de fato, né? Achavam que isso era uma característica sua. Além dos fatores de risco que a gente fala, né? Então, nós temos, que seriam a idade paterna e materna avançada, uma coisa que a gente precisa falar, que mudou drasticamente nos últimos anos, é a idade com que a gente tem filho. Né? A mulher tinha filho com 15, depois com 20 anos, depois com 25, depois com 30, e agora o novo normal é após os 35 anos, né? Então, isso tem um impacto, né, na parte genética, não só do autismo, mas de tudo, né? O óvulo mais velho, o espermatozoide mais velho, mais chance de mutações, exato, a síndrome de Down, as outras questões genéticas. Fatores como prematuridade. Hoje, as crianças sobrevivem muito mais, os prematuros. Prematuridade é um fator de risco para TDAH, né? Antigamente, os prematuros não sobreviviam. E aí, hoje, a gente consegue... Mas o pré-natal também é melhor, né? Exatamente. E aí, essas crianças prematuras, elas sobrevivem sem sequelas, muitas vezes motoras, né? Graças a Deus, mas aí vem as questões comportamentais, uso de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos pela mãe,
Hoje é muito difícil você pegar uma mulher que nunca tomou, né, uma fluoxetina, uma sertralina, é um fator de risco, né, uso de progesterona, fertilização. Então, são vários fatores de risco que hoje viraram questões corriqueiras, né, nas gestações de hoje em dia. Então, esse somatório todo justifica o aumento. Bom, estamos entrevistando a doutora Tamires Mariano, ela, eu chamo neuropediatra, né? Ou então pediatra infantil, né? Já falamos do currículo da doutora Tamires Mariano aqui no início do programa. Muitas perguntas, tem aqui a pergunta da dona Nicole, aliás, ela mandou 2 perguntas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: em nossa região vemos poucas clínicas e profissionais especializados no atendimento a adolescentes e adultos autistas. Como fazer para ter um tratamento de qualidade e qual deveria ser o foco de intervenção nesta fase da vida em que apresenta tantos desafios, doutora? A dificuldade em ter clínicas, né, especializadas para adolescentes e adultos é isso que a gente falou agora há pouco, né? Porque esses diagnósticos não eram feitos. Então, a gente diagnosticava as crianças com autismo e essas crianças passaram a crescer, né? E agora, além do diagnóstico dessas crianças que cresceram, a gente tem a gente está fazendo o diagnóstico nos adultos e nos adolescentes, os diagnósticos tardios, né? E a velocidade com que o autismo está aumentando, ela não é proporcional à velocidade com que a gente consegue formar profissionais, né, capacitados e habilitados para essa nova demanda e até espaço físico mesmo, né, assim, clínicas que comportem. Mas os planos de saúde, né, e as pessoas que trabalham com autismo, elas já estão com esse olhar e tentando, né, criar centros para esse público, porque é diferente, né, assim, até a própria estrutura física mesmo. Não dá para você colocar um adolescente, um adulto para fazer terapia numa clínica toda infantilizada, né, assim, ele não vai se sentir bem, isso nem é bom, né, para a maturidade dele. Então, já tem algumas clínicas nesse sentido, mas realmente não dá conta, porque o tempo para formar esses profissionais demora e está aumentando muito. E, respondendo à segunda pergunta, o profissional principal aí de intervenção para esse adulto e para esses adolescentes seria a psicoterapia, né, principalmente para os nível 1, nível 2 de suporte, né, que tem funcionalidade. A psicoterapia, sem dúvida, é a terapia aí que vai estar sempre acompanhando, né, os pacientes com autismo. Porque a fono, a partir do momento que essa criança e esse adolescente já estiver falando, não tem indicação, né, muitas vezes, da gente continuar. A terapia ocupacional, a gente também usa para trabalhar as atividades de vida diária, o brincar da criança, as questões sensoriais. Muitas vezes isso no adolescente, no adulto já pode estar um pouco mais resolvido, mas a psicoterapia comportamental, ela vai ser aí fundamental para esse adolescente, para esse adulto, né, se entender, né, se conhecer, porque na verdade é isso, né, assim, a gente faz na terapia os treinos das habilidades que aquele paciente não tem, né, e o que traz essas habilidades é a terapia, né, e aí ele vai se conhecendo e vai conseguindo se inserir aí no... É uma dificuldade grande do tratamento, porque é um tratamento multidisciplinar, né, então exigem vários profissionais, né, Isso. E isso, além da formação, tem um custo, né, a gente conversando com alguns gestores aí de medicina suplementar e também do serviço público, né, a gente vê que isso tem onerado bastante o sistema de saúde, né, então há uma dificuldade muito grande para que esses serviços sejam implantados, né, mantidos em qualidade, além dos profissionais, não é isso? Isso, é difícil e acaba que a rotatividade dos profissionais também é muito alta. Um grande problema que a gente tem hoje nas clínicas que trabalham com autismo já há alguns anos é a rotatividade de profissionais, porque é cansativo, né, assim, o número está aumentando, então a demanda para esses profissionais é muito grande e aí acaba muitas vezes que eles não conseguem ficar ali muito tempo naquela clínica por N motivos, né? Ou porque realmente é muita criança em pouco tempo, ou porque o profissional vai se qualificando e daí sai para abrir a sua própria clínica. Então, essa rotatividade também quebra muito o tratamento. Isso é difícil. E também tem que ter também, né, eu queria que você comentasse uma abordagem do cuidador, né, da família, que é importantíssimo. Né? A família tem que participar do processo, né? A gente fala que os familiares, eles são coterapeutas, né? Tem a parte
que é fundamental, né, do acompanhamento multidisciplinar, onde a gente tem o psicólogo, né, comportamental aí, com um papel central no tratamento dessas crianças, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicomotricista, educador físico, psicopedagoga, né, assim, a gente tem um leque de profissionais aí que são importantes, né, no acompanhamento dessas crianças, mas a participação da família é fundamental. A família tem que entender também do comportamento daquela criança, né? A família tem que ser especialista na sua criança. A gente comentou que é um espectro, então realmente, e é um espectro muito grande, né? Eu tenho famílias que com 2, 3 filhos autistas e cada um é um, né? Assim, eles são diferentes, tem né? Necessidades diferentes. Necessidades diferentes. Eu tenho muitos gêmeos e mesmo assim as necessidades são diferentes, né? Monozigóticos também, sim? Sim. E necessidades diferentes? Necessidades diferentes. Por exemplo, um tem incômodo com barulho e o outro não tem. Faz é gostar e tem uma outra questão sensorial, né? Um é verbal e o outro é não verbal. Por isso que a gente fala que é realmente multifatorial, multigênico. Então, o profissional, ele se torna especialista naquela criança, né? Ele analisa o comportamento daquela criança para treinar as habilidades que precisam ser treinadas. Mas a família também tem que fazer isso. Doutora Tamires, pergunta aqui de Itapipoca, que como eu falei, o nosso programa é transmitido para o Ceará todo, para Fortaleza através do Grupo Cidade, que pega também o estado todo, Grupo Esperança de Comunicação para a região norte e a rádio 94,5 para a região do Maciço de Baturité. Tem um ouvinte que colocou o seguinte: tenho um neto de 15 anos que é autista nível 1. Que acompanhamento, a senhora já falou, que acompanhamento ele deverá ter para que tenha uma vida mais tranquila? E aí eu pergunto, a senhora falou de nível, qual a diferença desses níveis? Nível 1, nível 2 e nível 3, né? E o nível 1 parece que tinha um outro nome anteriormente que era citado. A senhora podia falar dessa mudança na nomenclatura? Sim. O nível 1 de suporte é o que antigamente a gente chamava de leve, né? Então vai ser aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que tem uma comunicação verbal funcional, né? Então ele fala, ele se comunica, ele vai ter alguns pequenos déficits, mas para as pessoas que estão vendo de fora, assim, que não convivem sempre, pode até passar desapercebido essa dificuldade, né, na comunicação. E tem uma inteligência normal, né? Então, se eu tenho uma inteligência normal, né, dentro da média, e uma fala funcional, eu vou ser um nível 1 de suporte. Quando falando do nível 1, o nível 1 com inteligência acima da média, né, que é o de alto funcionamento, né, ou com altas habilidades, superdotação, antigamente era chamado de síndrome de Asperger. Dizem que o Messi tem. Isso. Mas ele não, o Messi não assumiu, mas o Elon Musk assumiu. A gente pode usar ele como exemplo, né? O Elon Musk, ele tem Asperger, né? Ou seja, ele é autista nível 1 de suporte, com uma inteligência que todo mundo sabe aí, né? Acima da média, ele é um gênio. E tem aí os seus prejuízos, né? Todo mundo também acompanha os prejuízos aí da parte comportamental dele, né? Assim, as coisas que às vezes ele fala, tentando dizer uma coisa e diz outra, interfere aí no mercado, né, mundial, toma umas decisões meio intempestivas. Então, antigamente o Asperger era separado. Hoje fica no nível 1, independente do nível de inteligência, né? Mas tem que estar dentro da média. Agora, se eu tenho um déficit cognitivo, né? Ou seja, se eu tenho uma deficiência intelectual, que hoje a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual. Hoje está mudando tudo para transtorno, né? Se eu tenho uma deficiência intelectual, ou se eu tenho um grande prejuízo na comunicação, ou seja, se eu não falo, ou se eu falo muito pouco, né? Aquela pessoa que fala só mais palavras soltas, se comunica com maior prejuízo, eu sou um nível 2. E o nível 3 vai ser aquele paciente que tem o déficit cognitivo, né? Assim, tem a deficiência intelectual e a ausência da comunicação verbal funcional. Aí esse é o paciente mais grave, mais difícil, né? Porque como que eu vou treinar habilidades numa criança que não se comunica e ainda tem um déficit cognitivo? Tem como? É claro que tem, mas é muito mais difícil, né? Bom, estamos entrevistando a doutora Tamires Mariano, ela, neuropediatra e especialista em autismo. Bom, tem uma paciente que colocou uma pergunta interessante, veio da Praia da Baleia, e aqui vai meu abraço ao doutor Costa Campos,
Isso. da clínica Dr. Costa Campos, viabiliza a transmissão do nosso programa. Eu estive, inclusive, ontem com ele. Ele diz o seguinte, doutora, por que tem mais crianças do sexo masculino do que do sexo feminino com autismo, pelo menos diagnosticado? Existe realmente uma justificativa a isso? Existe algumas, né? A proporção hoje é 4:1. As 4 para estatísticas... meninos? De menino para menina. Para Isso, menina, 4, né? isso. Tá. 4 meninos para 1 menina, Pra uma né? menina. Essa é a proporção hoje. O porquê disso? Primeiro que o diagnóstico em meninas, ele é feito muitas vezes mais tardiamente, porque as meninas, elas têm a capacidade de fazer uma coisa que a gente chama de masking. Elas mascaram alguns sintomas, né? Elas conseguem esconder por mais tempo alguns sintomas. Porque, por exemplo, é mais aceitável a gente imaginar uma menina ficando, por exemplo, na biblioteca, na sala de aula, no intervalo, do que um menino, né? Assim, quando... Isso, a gente já imagina isso, o menino correndo, brincando. Então, se aquela menina é mais quietinha, mais na dela, fica ali, não chama tanta atenção, né? Outra coisa, as meninas, elas, nos hiperfocos, chama menos atenção também, porque também é comum eu ver uma menina muito tempo ali brincando de boneca. Mais organizado. Isso, com um brincar mais organizado, um brincar, né, assim, e tudo Mais bem. metódico, O menino, não, assim. se ele ficar muito tempo, né, brincando com os mesmos bonecos ou com os mesmos carrinhos, vai chamar atenção, porque a gente já tem essa ideia, né, que o menino brinca com um monte de coisa, bagunça. Então, as meninas, elas acabam mascarando muito os sintomas. Doutor Arruda, com relação a, voltando aqui um pouco para a causa, né? A gente sabe que existe uma polêmica, assim, aliás, foi criada, né? Que eu não consegui entender porquê, mas um questionamento muito grande das vacinas. E tudo se atribui às vacinas. Então, o que me chamou a atenção, inclusive, é que quando eu fui fazer essa pesquisa, na Organização Pan-Americana de Saúde, na OMS, todas as duas destacavam, quer dizer, fizeram questão de destacar que a vacina não tem nenhuma relação sobre o autismo, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Na verdade, como está aumentando muito, né, gente, o mundo todo está estudando o porquê desse aumento, então tem várias teorias, né? Isso, por exemplo, vou citar uma outra polêmica aqui, o uso de paracetamol na gestação, né? Ácido fólico também foi falado na época. Também, mas em relação às vacinas, né, já se comprovou que não tem nenhuma relação com o aumento do autismo. Em relação ao uso do ácido fólico também, né, não tem, inclusive, né, a gente tem que usar, pensando aí na questão neurológica, né, é super importante. Então é importante a gente desmistificar essas coisas, porque às vezes as mães ficam, né, com medo, mas as vacinas realmente já ficou claro isso, que não tem. E é importante a gente reforçar isso para as mães não ficarem com medo, né, de vacinarem os filhos, nem se vacinarem, né? Isso. E o que é que a gestante ou a mãe que está querendo engravidar, se existe alguns cuidados que ela possa fazer ou não fazer na tentativa de diminuir a chance do autismo? Existe, né? Porque como a gente comentou, tem alguns fatores de risco que são conhecidos. Por exemplo, né, o uso de progesterona, né, durante a gestação. Então, muitas vezes a mulher precisa, né, para poder segurar a gestação. Mas quanto maior for esse tempo de uso, a gente sabe que vai aumentar a chance de criança ser autista. Na inseminação, né? Elas usam nos tratamentos. Isso, nos tratamentos, Nos tratamentos, que hoje, como a gente falou, é uma realidade comum, né? Assim, fazer tratamento para engravidar. A questão de uso de medicamentos, né? Sertralina, fluoxetina. Então, se aquela mulher pode parar, né? Porque aí também tem que ver risco-benefício, né? No emocional dela. Então, se puder não usar medicamentos, né? Ter uma alimentação mais saudável possível, porque a gente não tem muito claro, mas parece que tem uma relação, né? Dos agrotóxicos também com o aumento. A questão de estresse, né? Não tem uma relação direta, né? Mas indireta, sim, é um fator de risco, né? Uma gestação mais estressante, que hoje também é normal, porque a mulher tem que dar conta, né? De trabalhar, da casa, né? Da gestação. Então, hoje
eu acho que a mulher precisa se preparar mesmo, ainda mais com o aumento do autismo e das outras condições genéticas. Então, se preparar para trabalhar um pouco menos dentro da realidade dela durante esse período, tentar usar menos medicações, se alimentar um pouco melhor, né? Eu acho que isso é fundamental. Bom, estamos entrevistando no nosso programa Saúde em Dia, a doutora Tamires Mariano, ela é neuropediatra, especialista em autismo. Tem muitas perguntas aqui do nosso programa, chegando pelo nosso WhatsApp, aqui é Fortaleza 859-9925-1122. Tem uma pergunta da Praia da Baleia. Praia da Baleia, as pessoas estão lá na praia, deitado, levando um solzinho e escutando o nosso programa. Um abraço para todos vocês. Quer saber o seguinte, doutora, qual a relação de outros transtornos com o transtorno de espectro autista? Existe um percentual? O que é comum? Ter autismo e outros transtornos ou ter outros transtornos e ter autismo? Ter autismo e ter outros transtornos, né? Mas o inverso também acontece. Mas as comorbidades, né, que a gente chama junto do autismo, são muitas. Por exemplo, um paciente com autismo tem 50% de chance de ter TDAH. Muito alto, né? Assim, 50% é muita coisa. 30% de ter TOD, né, que é um transtorno opositor desafiador. Isso. Aí, se você pudesse explicar um pouco o que é. TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, o transtorno opositivo desafiante. Quais os comportamentos assim mais comuns desses dois? Precisa detalhar assim. O TDAH é o paciente que vai ter um pouco mais de agitação, né, vai ser um pouco mais hiperativo e também vai ter um déficit de atenção, de concentração, tanto nas atividades escolares quanto nas atividades do dia a dia. E aí isso se torna um desafio dentro do autismo, porque no autismo a gente já falou, né, que eles têm interesses restritos e repetitivos, ou seja, já vou ter um desinteresse no resto. Aí imagina isso junto com déficit de atenção e com um comportamento mais hiperativo. Para eu reter a atenção dessa criança nas terapias, na escola, para que ele se desenvolva, é muito desafiador. Então, é uma comorbidade comum e que precisa ser identificada, porque para o autismo eu não tenho um tratamento medicamentoso, mas para o TDAH eu já tenho, por exemplo, né, assim, medicações específicas. E o TOD, que é outro transtorno muito comum, né, também é delicado, porque é uma criança que questiona, que se opõe, que faz algumas coisas, vou usar um termo daqui, né, algumas danações, algumas... Aquela criança birrenta. Isso, falando assim de um jeito popular, não só birrenta, né? Mas ela é uma criança questionadora, desafiadora, pode ter agressividade, né, assim, comportamentos que coloquem ela e o outro em risco. E aí junta isso, né, com o autismo, onde eles já têm essa dificuldade, né, muitas vezes de entender os contextos sociais, de se colocar, né, no lugar do outro, aí fica mais difícil também a condução. Esses 3 níveis de autismo, 1, 2 e 3, qual é o percentual mais ou menos de prevalência entre eles? Aí outra coisa que a gente não tem também muitos dados concretos. Agora, o nível 1 é o mais comum, mas é bem mais comum. Então, isso está se ampliando agora, porque a gente está diagnosticando os casos que a gente deixou passar justamente porque eram... porque a pessoa se desenvolveu. Isso, né? Porque eram leves, né? Então, assim, esses que a gente diagnostica tardiamente, a esmagadora maioria vai ser o nível 1, né? O nível 3, que é não verbal, que tem um déficit cognitivo, que tem as estereotipias, esse, ele já tem o diagnóstico, pode até ser que ele também tem uma coisa que a gente fala que é a transferência diagnóstica, né? Assim, os casos de deficiência intelectual, eles eram antigamente só diagnosticados, né, como deficiência intelectual, que é o antigo retardo mental, que hoje o nome correto é transtorno do desenvolvimento intelectual. E aí, muitos desses casos, hoje, que a gente revisa, de fato, essa criança tem o TEA, né? Então, também tem um aumento do nível, do nível 3 também, né? Mas é difícil a gente falar, assim, com assertividade em relação a essa proporção, porque o nível 1 está aumentando porque a gente está diagnosticando mais, e no nível 3 ele também está aumentando porque tem essa transferência diagnóstica dos diagnósticos que estavam só como deficiência intelectual
e a gente está diagnosticando, né, com o TEA junto. O programa Saúde em Dia é uma parceria entre a Associação Médica Cearense e a Ruda Baixo Comunicação. O programa é transmitido para todo o Ceará através de 3 grupos de comunicação: Grupo Cidade, Grupo Esperança e a FM 94.5. Bom, tem uma pergunta que vem aqui exatamente da 94.5. Quer saber o seguinte, doutora, ela diz que tem um paciente, tem um parente que foi diagnosticado com síndrome do espectro autista. E ela queria saber quais são, até para regular o seu comportamento, quais são os fatores estressantes para o autista. O que é que ela deve ter cuidado ao visitar este parente? Certo. É muito individual isso, né? Mas, assim, algumas coisas incomodam muito as crianças, né, dentro do espectro. Normalmente são os aspectos sensoriais do ambiente. E aí vai depender, né, de cada criança, mas normalmente eles se incomodam com muito barulho, né, determinados tipos de barulho, se incomodam com o imprevisto. Então, para visitar, ela tem que avisar antes para a mãe preparar essa criança, porque senão eles têm aquele comportamento de ir direto para o quarto, né, assim, de não interagir. Isso, eles gostam de previsibilidade, né? Então, saber o que vai acontecer. Mesmo o nível 2 e o nível 3. Isso, às vezes, é algo difícil de a gente explicar para as mães. Porque elas falam, eu vou falar, ele não vai entender. Não, ele vai entender. Você fala, e você começa avisando antes. Hoje, a tia fulana vai vir aqui em casa, né? Vai acontecer isso, isso e isso. Vão vir outras pessoas ou não. Vai ter barulho ou não. Né? A gente vai comer uma comida diferente. O almoço vai ser num horário diferente. Tudo que for mudar da rotina, essa criança tem que ser avisada. Vou para um restaurante, vou para alguma coisa assim. Isso. Aí a gente avisa, a gente antecipa para que ela possa se preparar. E aí, se eu sei que vai ter barulho, ela se incomoda com barulho, posso usar um abafador, posso tentar reduzir. Dependendo de cada... Isso, aí depende de cada criança. Mas a previsibilidade é importante para todos. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, da dona Regina. Ela diz o seguinte, mudando um pouquinho só o foco, mas é interessante, qual deve ser o comportamento das escolas com relação aos alunos autistas? Eu sei que é um problema sério, porque todo dia, quando eu era secretário de saúde, eu recebia caravanas e caravanas dessas entidades, exatamente reclamando. Como é que anda isso atualmente, doutora? Bem complicado, porque a gente acaba encontrando alguns entraves em relação à tratativa dessas crianças dentro da escola, né? Na escola pública é um pouco mais fácil, porque a escola pública tem muitas vezes até um preparo melhor, né, para receber essas crianças, porque já tem, né, a sala do AE, né, do ensino especial, então já tem ali o foco de tirar esses alunos em determinado momento com profissionais adequados ali e individualizar o ensino, a atenção para aquele paciente. O colégio público também fornece o cuidador, né, para esse paciente, que o ideal, né, não seria um cuidador, seria um acompanhante terapêutico, né, assim, alguém que entendesse um pouco sobre autismo, sobre comportamento, né, análise do comportamento, mas muitas vezes é só um cuidador, um acompanhante. Mas ainda assim, é importante, porque tem crianças que principalmente as nível 2 e nível 3, que não tem, né, condições de ficar em sala de aula, fisicamente mesmo, assim, por agitação motora, né, de querer levantar, ficar andando, né, de ter comportamentos, às vezes, agressivos. Então, tem que ter alguém ali cuidando, supervisionando. E isso já é difícil da gente conseguir para todos na escola pública, porque vem aumentando muito. Na particular, a gente entra num outro problema, porque muitas vezes a escola não fornece, né? Tem escola que mesmo os pais querem pagar, assim, os pais que têm condição, às vezes também não tem uma... Não tem interesse. Isso. Não sei se é interesse ou dificuldade mesmo, né? É isso. E muitas escolas, elas evitam, né? Assim, elas não podem negar, mas elas evitam matricular porque é um paciente que vai demandar, né, bastante. E tem outro lado também que a gente precisa falar, que muitas vezes as outras mães também não querem, né? Isso era a pergunta que eu ia falar, que eu ia fazer, era essa daí, da dificuldade que o aluno tem, por exemplo, no nível 1, né?
também de bullying, né? Sim. Toda essa dificuldade que ele sofre. Até porque ele às vezes nem percebe Ele não que sabe está ainda sofrendo que tem. bullying, e aí a hora que percebe a coisa já está assim, muito grave. Ele não interpreta também. Né? Isso é uma coisa, assim, muito dos diagnósticos tardios que a gente faz chegam no consultório com uma depressão, com uma ansiedade, por alguma coisa que aconteceu na escola, e é a hora que você vai ver aquela criança, né, por estar dentro do espectro e ter essa dificuldade de entender piada, ironia, duplo sentido, eles têm, né, eles são mais literais. Então, o amigo às vezes está mancando dele e ele nem percebe. Ou então tá pedindo para ele fazer uma coisa que outra criança perceberia, que tá fazendo chacota, que aquilo não é legal, e ele vai lá e faz, né? Eles também são muito, por serem muito corretos, muito literais, normalmente eles entregam os amigos, né? Assim, qualquer coisa... Então tem uma isso. Mas só para concluir essa parte da escola, isso a gente está falando só, assim, da criança estar inserida fisicamente, né? Aí tem um outro problema que é a adequação curricular, né? Como que eu vou adaptar o material para aquela criança, né, que não fala, para aquela criança que tem um déficit cognitivo. Aí é outra coisa que a gente está muito longe, é de ter um plano de ensino individualizado para cada criança. A senhora está respondendo aqui uma pergunta. O nosso programa, né, Ricardo, tem um grande número de ouvintes estudantes, né, estudantes da área de saúde e medicina. Tem vários alunos aqui, inclusive meus alunos lá da Unifris, estão perguntando como é que a Caroline, você é professora lá também? Não, né? Não. Ela pergunta o seguinte: primeiro, ela está fazendo um elogio. A doutora é muito boa. Não tem dúvida, porque primeiro que a doutora realmente é boa e só vem para o nosso programa, né, Ricardo? Exatamente. Pessoas muito qualificadas. E a pergunta que ela fala, só até responder um pouquinho, ela diz o seguinte: se são altos os custos de uma família que tem um membro portador do espectro autista? Muito alto. Muito, né, doutor? É muito oneroso, né? Porque aí vocês pensam, mesmo que ela tenha plano de saúde, hoje os planos de saúde, por aquela questão de gestão que a gente estava falando, de estar aumentando muito, eles só estão fazendo com coparticipação, estão cancelando, né, os planos de alguns desses pacientes. Então, para eu fazer psicóloga, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicomotricidade, terapia nutricional, porque muitos deles têm, né, seletividade alimentar, reforço escolar, a escola, fora, né, gente, acompanhamento médico, e normalmente são pacientes que têm mais alergia, que têm mais, as outras comorbidades também são, comorbidades de saúde, também são mais comuns nos pacientes com TEA. Então, eles têm muito mais problema gastrointestinal, então aí precisa usar probiótico. Probiótico é caríssimo, né? A gente fala, tem que usar probiótico, né? Probiótico por mês é super caro. Aí eles são seletivos, às vezes comem poucos alimentos e alimentos, às vezes, né, assim, mais onerosos, as terapias. Então, realmente, o gasto é alto, muito alto mesmo. Bom, Ricardo, vamos aproveitar daqui o calendário dos nossos entrevistados até o final do mês, né? Na próxima semana vamos ter aqui o Dr. Léo Cabral, que vai falar sobre medicina do trabalho e tudo mais. Muito interessante essa entrevista. E a senhora falou em medicina suplementar. Olha, vão preparando as perguntas para o Dr. Marcos Aragão, que é o presidente da Unimed Fortaleza, e vai estar no nosso programa no dia 28 agora de abril. Olha, as mãezinhas que estão escutando o programa podem já preparar as perguntas para o Dr. Marcos Aragão, que vai falar não só da Unimed Fortaleza, mas de medicina suplementar e de outros assuntos também. Então, esse é o nosso calendário já para esse mês. Bom, tem várias perguntas que chegaram agora aqui no nosso programa. Doutora Tamires, tem um paciente que quer saber o seguinte: bom, se é doença genética, a senhora já falou, né? Está respondendo, né? O que fazer, tá certo, quando de uma crise? Porque esses pacientes aqui lá têm alguma crise, né? Muitas, né? Então, a pergunta, a mãezinha quer saber o seguinte: provavelmente tem alguém em casa, né? Então, ela está aqui perguntando o que é que ela pode fazer? Como é que ela vai lidar com uma criança autista que tem uma crise? E o que é que causa essas crises? Pronto. Quando a gente fala, né, de crises no autismo, o que seria isso? Seria parecido com uma crise de birra, mas é diferente, né? Não é uma birra, é uma desorganização. Então, aquela criança, ela se desorganiza, e aí eu tenho que saber o porquê. Se foi sensorial, se foi pela mudança de rotina, né? Então,
Eu posso ter uma crise quando eu tenho uma desregulação sensorial. Então, é muito comum isso acontecer, por exemplo, quando tem fogos de artifício, né? Assim, essa época é uma época que as famílias já se organizam, que as crianças vão se desorganizar. Tem criança que tem, por exemplo, incômodo com furadeira, latido de cachorro. Então, a parte sensorial, eu acho que é mais fácil para as mães, né, identificarem quando aquilo causou. E aí, como eu vou regular nesse momento da crise, também depende do comportamento de cada criança. Por exemplo, tem criança que gosta de toque forte, de pressão, né? Então, essa criança, se eu abraçar ela forte, apertar ela forte, a gente tem até algumas outras estratégias, manta de pressão, enfim. Se eu der isso, pode ser que eu consiga, né, organizá-la. Tem criança que gosta do balanço, então, colocar na rede, né? Então, assim, conhecer a sua criança, né? Para saber o porquê que ela teve a crise e como tirá-la. E outras coisas que são gatilhos de crise, como eu comentei, é quando algo foge da rotina. E aí, gente, por isso que é tão desafiador, porque às vezes são coisas mínimas mesmo. Por exemplo, a criança chega em casa e a mãe pintou o cabelo. Tive um paciente que ele se desorganizou e a gente não identificava, semana. A mãe tinha mudado a cor do cabelo. E aí era isso. Quando ela pintou o cabelo de volta, pronto. Às vezes é o óculos que mudou, se você mudar alguma coisa em casa. Às vezes eles se desorganizam pela mudança do caminho. Eles têm muita facilidade de decorar caminhos. Então, sai de casa e tá indo pro caminho da escola. Só que daí você vira pra uma outra rua, porque na verdade não é dia de escola, você vai pra outro lugar. Pronto. É motivo para se desorganizar. Por isso que é muito desafiador. Outro ponto é o uso dos aparelhos eletrônicos. Assim, eu não sei se tem relação com isso, mas... É importante a gente falar disso. Mas é uma importância do pediatra, né? Então, é importantíssimo o assunto. Eu acompanho alguns jornais europeus, o jornal espanhol, o jornal português, e eu já vi que lá eles... Um jornal de circulação comum, né, geral, alguns educadores desse país sugerem que um telefone celular, por exemplo, só fosse entregue a uma criança a partir dos 10 anos de idade. Aí eu queria que você comentasse um pouco se tem relação isso com autismo, com TDAH, com essas condições, e até com outras, né? O que é que os pais podem fazer. Eu sei que é uma dificuldade tremenda, né? Mas... A gente pode até fazer um programa depois só falando disso, do uso, então, pronto, aí, tá. do uso, do uso abusivo de telas, porque é algo que a gente tem que conversar, né, para os adolescentes no geral, né, não só os que têm algum transtorno associado ou não. Mas vamos lá, em relação ao autismo. Tela não causa autismo. Acho que isso é a primeira coisa que tem que ficar clara, é um mito. As telas não causam autismo, mas sim, as telas intensificam e podem simular o comportamento autista. E a gente está falando que ele é genético, né? 98% é genético. Então, se eu tenho uma predisposição genética para o autismo e eu exponho essa criança às telas antes dos 2 anos de idade, lembrando que até os 2 anos as telas são proibidas, né? Então, não só pela... É proibido. Proibido. Até os 2 anos é 0. E isso não é só a sociedade, né, de neurologia infantil, é de pediatria americana, europeia, brasileira. É uma unanimidade no mundo. É melhor arranjar uma babá outra coisa, porque às vezes usam tela como babá. Exatamente. Vai para o restaurante, bota um celular ali. Criança no celular. E eu explico sempre assim, ó, gente, para proibir algo, né, ainda mais algo que é muito lucrativo, né, para algo ser proibido, é igual, né, o açúcar ser proibido para criança pequena, né, é porque faz muito mal, né, porque faz pouco mal, né. Sim, claro. E se é proibido é porque aquele cérebro não está pronto para receber aquela quantidade de estímulos, né? É isso que eu tento explicar para os pais. E as áreas que são ativadas quando a criança está assistindo telas são áreas que são importantes justamente para o desenvolvimento das habilidades que estão prejudicadas dentro do autismo. Então, apesar da tela não causar diretamente o autismo, ela vai sim aí, né, intensificar e simular alguns comportamentos. E aí, se eu tenho já uma predisposição, aí junta tudo e realmente atrapalha. Então, até os 2 anos, 0. Dos 2 aos 5, 1 hora por dia. Dos 5 aos 10, 2 horas por dia. E a partir dos 10 anos, e pra gente, 3 horas por dia, né? Realmente, hoje... Os adultos, 3 horas por dia. 3 horas por dia. Qualquer coisa além disso é muito. Você, gente que está assistindo aqui, que está coçando a cabeça. E os prejuízos são enormes. Então,
só uma coisa que eu queria comentar. Apesar da tela não causar autismo, tem alguns estudos mostrando que as telas podem sim causar TDAH. Esses estudos precisam de um pouco mais de confirmação, né? Porque é difícil, né, fazer estudos assim de causa e efeito. Mas existe aí vários estudos já mostrando que sim, o TDAH a tela pode causar. E faz sentido se a gente for pensar na população geral, né? Que está usando muita tela, né? Os adultos jovens, aí, principalmente os adolescentes, todo mundo. E o aumento do TDAH. Né? Hoje todo mundo lê alguma coisa e fala, eu acho que eu tenho TDAH, né? Não é incomum. Eu acho que essa medicação que é mais usada para TDAH, né? Eu acho que é quase uma dipirona aí entre os adolescentes. Isso. E nos Estados Unidos mais ainda, né? Assim, agora assim, muito frequente, pelo menos eu... É muito frequente. Tanto que eles, assim, as medicações para o TDAH, né? São naquela receita amarela controlada e a vigilância está tentando cada vez mais segurar isso, porque realmente está um uso indiscriminado. Então, deixa eu agradecer aqui os nossos ouvintes, né? Por exemplo, o Hamilton, que é lá do Hospital Geral de Fortaleza do NAC. Ele fala um profissional também dessa área, o doutor Alexandre Aquino. Ele é lá do Hospital Geral, você conhece, né? Sim. Alexandre Aquino é psiquiatra. Mandar um abraço para ele. É um excelente supervisão profissional para este ano de especiais ocultos. Um abraço aqui então para o Alexandre. Por coincidência, ele ontem deu entrevista numa coluna nossa. Eu até escutei um pedacinho da entrevista dele. Um abraço para o Hamilton, que está aqui escutando, como também para o Luan Júnior, o Assis, a Maria Lima, todos que encaminharam perguntas que já tivemos resposta aqui do nosso programa. Então, Ricardo, 5 minutinhos, agora é pinga-fogo, né? Só uma outra pergunta. Porque o tema é muito amplo, né? A gente pode falar mais dele outras vezes. Uma coisa que você vê como os programas. Um tema importante, porque antes já é divulgado, né, no programa, na Saúde Dia, então as pessoas já vão fazer tem as pergunta perguntas aqui que dá durante para 10 programas. Uma pergunta, existe um exagero nos diagnósticos? Pronto, é difícil essa pergunta. Eu sei que é difícil, né? até porque o diagnóstico, como você falou... Para o profissional sério, não. Né? Assim, para o profissional realmente habilitado, porque hoje o que tem acontecido, né, gente, assim, são pessoas profissionais médicos, não pediatras, não psiquiatras, né, que não são neuropediatras, atendendo como neurologista infantil, né, assim, e dando muito diagnóstico. Então, a gente escuta, sim, casos, né, teve até recente um caso de pessoa que foi até presa, enfim, no interior, que estava dando, tipo assim, absolutamente todas as crianças que ela atendia eram, né, e também não é assim. Então, existe, e isso vai sempre acontecer, né, esses, não sei se eu posso dizer, aproveitadores, né, desse sofrimento dos pais, enfim, venda de atestado, de laudo, né, isso existe. Então, tem um excesso para essas pessoas que estão fazendo, vamos dizer, coisas erradas. Mas para os profissionais, né, que são sérios, que realmente são habilitados para dar o diagnóstico, não. Na verdade, o que a gente vê é um aumento mesmo. Não, isso vem aumentando muito. A pergunta não foi nem nesse sentido. Foi porque, como não existe um exame, você tem que juntar critérios e tudo, então, às vezes, as pessoas podem... E há um aumento, uma divulgação maior, e as pessoas podem até pensarem mais em acabar diagnosticando mais, sem realmente... Mas se a pessoa for isso, um profissional sério, um profissional correto, na verdade, ela só está ajudando, né, assim, e concluindo aquele diagnóstico que antigamente não foi feito por falta de conhecimento, né, sobre o tema. Doutora, uma pergunta aqui da produção do programa. Quais são as perspectivas futuras para as crianças com autismo e se existem avanços recentes na pesquisa ou tratamento que você gostaria de destacar nesse final do nosso programa? Pronto. Eu acho que as perspectivas, elas são muito boas no sentido que, apesar de não termos um tratamento específico, nenhum avanço grande em relação a isso, e é difícil, porque a gente falou, não é uma doença, né? É um conjunto de características que são daquela pessoa. Então, é difícil a gente falar em tratamento e em cura para isso, né? Então, nessa parte de tratamento medicamentoso ou de cura, a gente não tem muitos avanços, mas o tema vem sendo muito estudado. Mas eu acho que os principais avanços são
no tratamento multidisciplinar e no entendimento da população sobre o tema para acolher essas famílias. Porque eu acho que o que falta, né, assim, o que traz muito sofrimento para as famílias é o julgamento, né, assim, a falta de empatia, a falta de preparo, né, dos locais para receber essas crianças. Muitas vezes, preconceito. Né, muitas mães, o que elas querem é conseguir sair com essas crianças, assim, ir para um shopping, ir para um parque, para um restaurante, né, e que essa criança, se tiver uma crise, se acontecer alguma coisa, não vire, né, isso, não seja expulsa daquele lugar porque está fazendo barulho, porque isso ou porque aquilo, né? E eu acho que a gente vem ampliando o conhecimento sobre o tema para o público geral, e isso faz com que cada vez mais a gente tenha pessoas que entendam sobre o autismo e possam ter um pouco mais de empatia com essas famílias, né? Ricardo, não dá tempo ainda você falar alguma coisinha. Não, era só, era para ter perguntado antes, mas era seu ambulatório de doenças raras, que é um ambulatório muito importante, né, aqui no Ceará. Na verdade, você veio para cá para trabalhar com isso. Se você pudesse dar uma pincelada rapidamente. Certo. A gente não podia deixar de tocar nesse assunto. Sim, e eu acho até importante a gente falar sobre isso, porque lá a gente não atende autismo, né? O SABIN ele é referência, né, de doenças raras, e ele foi certificado pela portaria 199, né, do Ministério da Saúde como Centro de Doenças Raras do Ceará. Eu faço 2 ambulatórios junto com o Dr. André Pessoa, que é um de doenças neurogenéticas, que é na segunda-feira de manhã, e um na quarta-feira de manhã, que é a parte de doenças neuromusculares. E esses 2 ambulatórios, eles são porta aberta. Então, isso é muito importante a gente divulgar, né? Porque a gente tem muitas doenças com tratamento. Então, qualquer profissional de saúde que tenha um paciente com suspeita de alguma doença rara, né, ou já com o diagnóstico, pode fazer uma cartinha, né, de próprio punho mesmo, explicando, né, o caso. E os pais levam no hospital na segunda ou na quarta de manhã e a gente analisa e a agenda, lógico, né, conforme a demanda e a real necessidade, né. Mas... Doutor, pode falar para encerrar, porque o tempo já passou, mas quando o programa é bom, a gente vai pedir licença aqui ao Gomes Farias, que vai entrar daqui a pouco, um minutinho a mais, né? Eu quero dizer que o programa tem uma audiência tão grande, e eu separei aqui um elogio de uma cliente, de um ouvinte, que é cliente nossa do nosso programa. Ela disse, adorável o programa de hoje, doutor, adorável, eu gostei desse adorável, né? Ela falou que foi adorável. Mas, doutora, o que é que nós não perguntamos que a senhora gostaria de falar em um segundo? Não, eu acho que o que tem que ficar, né, assim, de tudo que a gente conversou sobre o autismo é a gente ampliar o conhecimento, né, assim, ter menos preconceito e mais empatia. Eu acho que... Então, obrigado, né, Ricardo? Obrigado, doutor Tamires. Vai ficar aqui já agendado para brevemente o doutor Tamires voltar. A senhora tem uma rede social bastante ativa que trata desse tema. A senhora podia dar para os nossos ouvintes que eles queiram continuar claro. Com contato? O meu Instagram é doutora Tamires Mariano, né? É DRA de doutora. O meu Tamires, gente, é sem H e com I. É TAMIRIS Mariano, que é o meu sobrenome, né? E lá eu posto bastante coisa sobre autismo e também sobre as doenças raras. Pronto, vamos agradecer aqui o Fernando, que está transmitindo o programa aqui para a Associação Médica Cearense, né? Ao vivo pelo Instagram. Daqui a pouco, olha, salva o vídeo, porque nós temos que botar o vídeo em todas as nossas redes sociais, viu, Fernando? Semana passada não deu. Ricardo, vamos voltar no próximo domingo, né? Para mais um programa aqui, Saúde em Dia. Muito satisfeito aqui com a participação da Tamires, né? E a gente reforça o agradecimento aqui ao Moisés por ter indicado, que foi espetacular. Pronto, vai aqui o nosso abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos voltar então na próxima semana, a partir das 9 horas, com um novo programa Saúde em Dia. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo, muito obrigado.